Olá pessoal, bem-vindos aí ao treinamento O Mundo do RF. Hoje falaremos dos sinais de radiofrequência, uma breve introdução ao mundo básico da radiofrequência. Eu sou o James Dias, Old School Team Telecélula, base forte. Todos os conceitos aqui falados são conceitos básicos de radiofrequência. Se você procura um treinamento avançado de RF, vem aí estudar conosco. Todos os conceitos desse treinamento de hoje, repetindo, são conceitos básicos de radiofrequência, componentes, ondas eletromagnéticas e matemática básica. Vamos lá então ao treinamento básico, o mundo do RF. Bem, o nosso grande objetivo, os seres humanos, é a comunicação. O ser humano adora a comunicação e as comunicações estão no nosso DNA. E a gente gosta e precisa se comunicar com as nossas esposas, com os nossos filhos, mandando não só sinais de áudio, mas informações, fotos, vídeos. O compartilhamento hoje é a chave do desenvolvimento humano. Então a gente precisa de um meio para que essa disseminação de informação seja feita de forma mais rápida possível e com a qualidade muito eficiente. Nós sabemos que um dos pontos que o ser humano quer transmitir é a voz. Porém, a voz humana é uma onda mecânica, uma onda acústica mecânica, onde nós temos um range de frequência muito baixo, de 20 Hz até 20 kHz. E transmitir de forma original essas ondas acústicas, mesmo que convertendo elas em sinais elétricos e usando uma antena para isso, nós teremos que ter antenas aí de 15 km, o que torna inviável a transmissão de voz direta, sendo que ainda você poderá ser escutado sua informação por outras pessoas, pois não terá uma codificação, uma cifragem desse sinal que você quer transmitir. O sigilo também é algo importante nas telecomunicações, não é? Então vamos falar um pouco aqui primeiro sobre ondas, ondulatória. Nós acabamos de falar que a nossa voz é uma onda mecânica, e essa onda mecânica, ela produz uma pressão, uma compressão e uma rarefação do ar, se propagando longitudinalmente no ar e chegando aos nossos ouvidos. Nos nossos ouvidos, essa compressão e rarefação que aqui está sendo exibida, ela vai fazer com que o nosso martelinho interno no nosso cérebro produza um sinal elétrico correspondente à compressão e à rarefação do ar. Então a gente percebe que a gente tem uma onda, obviamente quando eu tenho somente um tom de voz, eu tenho uma senoide perfeita. O nosso sinal de áudio não é uma senoide perfeita, porque nós formamos palavras com vários entonamentos. A velocidade de propagação do nosso som é 340 metros por segundo. A frequência de 20 Hz a 20 kHz. É uma frequência muito baixa para que a gente consiga transmitir essa informação em longas distâncias. Então aqui eu tenho um exemplo de um aparelho de som no qual está saindo um som no alto-falante. O movimento do alto-falante produz uma compressão e rarefação do ar. Essa compressão e rarefação do ar é propagada em forma longitudinal pelo ar e ela chega aos nossos ouvidos. Então aqui você consegue perceber que eu tenho compressão, rarefação, compressão, rarefação, compressão, rarefação. E essas formas de ondas de pressão acústica chegam nos nossos ouvidos, os nossos ouvidos convertem em impulsos elétricos equivalentes. E o nosso cérebro consegue definir isso como um som analógico, ok? Então aqui a gente tem um gráfico da propagação, para vocês verem que é longitudinal, e aqui eu tenho um obstáculo, e o som se propaga aí de forma muito interessante, porque o nosso diafragma, mesmo tendo um músculo que faz pouca força, a propagação é muito alta. Então a gente fala contraindo as nossas cordas vocais, com um movimento simples de abrir e vibrar nossas cordas vocais, mas a propagação do áudio é muito grande. Então mesmo aí, se eu quiser alcançar uma distância média, eu consigo com a minha voz, colocando muita potência, aumentando a amplitude da voz. Mas eu quero atingir quilômetros com a minha voz, dezenas de milhares de quilômetros. Então eu preciso de um meio que a minha voz se propague no espaço de forma rápida, sem perdas. Então a gente vai usar vários recursos para isso. Esse que é o nosso circuito de RF do nosso smartphone, por exemplo. Nosso smartphone usa um recurso de pegar o nosso sinal de voz de baixa frequência. Então, por exemplo, aqui,
Aqui eu tenho um exemplo de um transdutor, de um microfone. O nosso microfone aqui, por exemplo, ele capta a onda sonora, a compressão e rarefação do ar, converte essa onda sonora num sinal elétrico correspondente e o nosso conversor analógico digital, por exemplo, que é o nosso codec de áudio, converte essa informação analógica em bits. Legal. Então aí agora eu posso transmitir esses bits com uma outra velocidade em muita maior distância. Então um dos segredos da transmissão e recepção de ondas eletromagnéticas é usar a onda eletromagnética, que é uma onda elétrica e magnética de alta velocidade e que viaja na velocidade da luz, e acoplar dentro dessa onda o nosso sinal do microfone. Claro que codificado, em modulação, em amplitude, ou em fase, ou em frequência, cifrado, para que somente o usuário de destino receba essa informação. Então tem um exemplozinho aqui, eu vou adiantar um pouco e vou voltar ao slide. Eu tenho um exemplo aqui interessante. Por exemplo, aqui é um dos meios que o sinal de RF faz no nossa etapa de RF do nosso telefone. Por exemplo, aqui eu tenho um ônibus escolar. Esse ônibus viaja numa velocidade muito mais alta, obviamente com um controle com um limite, para levar nossos alunos para a escola. Os nossos alunos são as nossas informações que eu quero transportar. E o ônibus escolar é o meio, é o carrier, é o meio de transporte de alta velocidade que leva a nossa informação até o destino. Então, a etapa de RF do nosso smartphone, o que consiste? Uma frequência muito mais alta, que se propaga na velocidade da luz, praticamente 300 mil quilômetros por segundo, 3 vezes 10 a 8 metros por segundo, e essa frequência muito alta vai levar a nossa informação, obviamente codificada, cifrada, com erro, com correção de erro, com vários recursos para que seja somente o destinatário receber essa informação, de carona. Então a gente vai fazer um carrier, um transportador. Então a alta frequência vai levar a nossa informação para os destinos ou os múltiplos destinos. Então esse é um dos pontos fundamentais da radiofrequência, da etapa de RF, recepção e transmissão. Transportar nossa informação ao destino e receber nossa informação do destino, da nossa antena. Então a gente tem lá, por exemplo, se eu quisesse transmitir de forma direta a nossa voz, eu teria que ter uma antena de 15 km, por exemplo, porque o comprimento da antena está ligado ao comprimento de onda e é inversamente proporcional. Quanto mais baixa a frequência, maior teria que ser minha antena. Então, se eu quisesse, por exemplo, transmitir minha voz, converter o meu sinal em pressão acústica, por exemplo, igual está aqui, em um sinal elétrico correspondente, e aqui, esse sinal elétrico correspondente à minha pressão acústica, quisesse transmitir esse sinal diretamente por uma antena, eu teria que ter aqui o comprimento de onda, é a velocidade da luz, dividida pela frequência. Então, por exemplo, 3 vezes 10 a 8 metros por segundo, que é a velocidade da luz, por exemplo, a frequência de 20 Hz, daria uma antena de 15 km. Então, isso é impossível. Por isso a gente usa um meio chamado modulação. O que é a modulação? É pegar o sinal de informação, acoplar numa frequência muito alta e aí sim transmitir essa frequência na velocidade da luz com um comprimento de onda muito pequeno e, consecutivamente, comprimento de a antena muito pequena. Consecutivamente, você terá alcances muito grandes com baixa emissão de potência e com antenas hoje milimétricas. Então a gente tem um dos grandes segredos é isso, são as ondas eletromagnéticas. As ondas capazes de irradiar na velocidade da luz e têm o campo elétrico E e o magnético B são as ondas eletromagnéticas. O que são ondas eletromagnéticas? São ondas elétricas e magnéticas e essas ondas saem e chegam nas suas diversas antenas dos seus smartphones. Hoje nós temos aí, em média, 9 antenas nos iPhones novos. Os iPhones 12 Pro Max, 13 Pro Max, são 9 antenas com as mais variadas frequências de ondas eletromagnéticas. Trabalhamos hoje, a nível Brasil, de 700 MHz a 3.5 GHz, que é a frequência do 5G na atualidade. Então a gente tem um range de frequência muito vasto. Então nós temos várias características, porque cada frequência tem que ter um comprimento da antena diferente. A gente viu que cada antena tem a sua característica. Então é muito importante você não alterar nenhuma etapa de RF, porque
cada característica, cada detalhe é pensado para ter uma resposta para aquela frequência. Então, um sinal elétrico e magnético, ele tem uma característica muito interessante. Ele é um sinal elétrico e um sinal magnético. Eu tenho o campo E e o campo B. E o sinal elétrico e magnético se propaga na velocidade da luz. Então, o que eu faço? Eu tenho que gerar uma frequência no meu smartphone para transmitir esse sinal, pegar a minha informação e colocar a minha informação codificada, cifrada, dentro da onda eletromagnética. E essa onda eletromagnética vai servir de carrier, de transporte para a minha informação. Claro que esse processo também é feito de forma reversa na recepção. Na recepção eu estou recebendo um sinal eletromagnético da minha antena, da BTS, e eu quero remover a minha informação dessa onda de alta velocidade. Então eu faço o processo reverso. Na transmissão eu modulo o sinal, na recepção eu demodulo o sinal. O que é modular o sinal? Pegar a informação, colocar numa frequência muito mais alta e ela vai transportar. E demodular o sinal é pegar o sinal recebido e retirar a minha informação da onda eletromagnética. Mas como nós falamos, a pressão acústica, a propagação é grande e o movimento mecânico é baixo. A onda eletromagnética, a propagação também é muito forte e a potência é muito baixa. A gente trabalha com atowatts do circuito de RF. Então a parte de radiofrequência, principalmente na recepção de RF, a gente trabalha com atowatts de potência, 1 picovolt. E com essa tensão tão baixa de 1 picovolt, eu sou capaz de receber as minhas informações, receber fotos do WhatsApp, receber sinais de mais streamings de áudio, de dados, vídeos, mensagens com essa potência tão pífia. Então o sinal de RF trabalha com um nível de potência muito baixo e mesmo assim consegue uma propagação muito grande. Lembra que eu falei que a voz, o movimento das cordas vocais é baixa, a propagação no meio é alta? A mesma coisa acontece com as ondas eletromagnéticas. A potência é baixa, mas a propagação é muito alta. Então, para vocês terem uma ideia, existe uma lei que define e rege isso, são as leis de Maxwell. Então aqui eu vou avançar e vou voltar. Essas são as 4 leis de Maxwell que definem toda a parte do nosso mundo atual. Todas as comunicações estão aí. Então aqui eu tenho uma tradução dessas leis de Maxwell, que é quando você cria um campo elétrico, você gera um campo magnético. Quando você cria um campo magnético, você gera um campo elétrico. Então essas propagações são muito fortes. Por quê? Quando você change magnetic field, create electric field. Você cria um campo magnético, cria um campo elétrico. Então as ondas eletromagnéticas, uma interfere no campo da outra. Então você varia o campo magnético, cria um campo elétrico. Cria um campo elétrico, cria um campo magnético. Se você usar essas características de propriedade de se propagar, quando você cria um campo elétrico, você altera o campo magnético. Quando você altera o campo magnético, você cria um campo elétrico. Então a propagação, o distúrbio no meio é muito grande, porque o próprio sinal, quando você cria um sinal, ele cria o outro. Eu crio um campo magnético, eu gero um campo elétrico. Eu gero um campo magnético, crio um campo elétrico. Então, se você usar essa característica de perturbação no meio, a propagação é muito grande, mesmo com baixas potências. Então, um dos grandes segredos das ondas eletromagnéticas que saem e chegam na sua antena é possuir uma velocidade muito alta de propagação, mesmo com baixa potência. E lembra, criar um campo elétrico, alterar um campo elétrico, gera um campo magnético. Modificar um campo magnético, cria um campo elétrico. Então essa propagação é muito alta, por isso você faz um distúrbio num campo, cria outro. E se você usar essa modulação para transmitir uma informação, a informação se propaga com muito baixa potência e em grandes distâncias. Então, um dos grandes segredos dos sinais de radiofrequência é usar a onda eletromagnética para transportar essa informação na transmissão e na recepção. Obviamente, existe um tipo de modulação específica, que é chamado QAM, QAM 256, que eu coloco o código, que é a constelação, eu cifro esse sinal, eu vou multiplexar esse tempo para múltiplos usuários. Estou falando treinamento básico, lembrem disso, que é um treinamento básico de radiofrequência. Então a gente sabe que a nossa onda eletromagnética, voltando aqui um pouco aqui agora em ondas, né? As nossas ondas têm alguns conceitos básicos. Então aqui eu tenho um diagrama de uma variação de uma onda. Então aqui eu tenho a amplitude da onda. Então aqui eu tenho uma forma de onda vista igual você vê no seu DSO, seu Digital Storage Oscilloscópio. No seu osciloscópio,
você vê uma forma de onda senoidal, igual aqui está, no domínio do tempo. Então, o seu osciloscópio trabalha no domínio do tempo. Então, aqui eu tenho o eixo tempo, que é o eixo X, que aqui está, e o eixo amplitude, que é o eixo Y. E aqui eu tenho a amplitude, né, que é o período positivo, que é a tensão de pico, aqui o período negativo, então daqui para cá eu tenho a tensão de pico a pico, VPP, e aqui eu tenho o meu comprimento de onda. Por exemplo, se aqui for 1 segundo, e eu tiver uma variação por segundo, eu tenho 1 Hz. Então, essa é uma forma de onda senoidal. Então, vários pontos importantes nessas ondas eu tenho que aprender para entender um pouco mais sobre radiofrequência. Primeiro, é o comprimento de onda. O que é o comprimento de onda? Do início da crista ao pico, ao zero e ao vale. Então, aqui eu tenho o comprimento de onda, que é o período, é o tempo. Eu tenho a amplitude em volts. Então, numa onda eletromagnética, uma onda elétrica, um sinal alternado, aqui uma onda em geral, também numa onda alternada, uma onda eletromagnética, em geral para as ondas. A amplitude é quantos volts tem, a amplitude VP e VPP. Eu tenho a frequência, que é a quantidade de ciclos por segundo, e eu tenho a fase. O que é a fase? É o ângulo que começa o meu sinal. Você perceba que ele começa aqui num ângulo zero. Então ele começa a ser gerado pelo zero aqui. Então ele pode estar em fase ou defasado. E a velocidade C, que é ligado também ao período. Tá? A velocidade de propagação, desculpa, que é ligado, no caso, por exemplo, onda eletromagnética, a velocidade de 3 vezes 10 a 8 metros por segundo. Uma onda acústica, 340 metros por segundo. Então a onda acústica viaja muito devagar comparado a uma onda eletromagnética. Bem, então aqui a gente tem, mais uma vez, a amplitude, o comprimento de onda, a frequência, nesse caso aqui, se eu começo com a frequência aqui no eixo zero, e aqui eu tenho 1 segundo, eu tenho a frequência de 2 Hz, porque eu tive 2 ciclos completos. 2 ciclos completos no intervalo de 1 segundo equivale a 2 Hz. Então aqui a gente tem alguns conceitos básicos que você vai ler aí, que eu já falei alguns deles, né? Comprimento de onda, frequência, fase. A fórmula para calcular o comprimento de onda. Comprimento de onda é a velocidade da luz dividido pela frequência que você está trabalhando no momento. Então aqui eu tenho o comprimento de onda, ok? Em metros, tá? Que é proporcional à frequência aplicada. E aqui eu tenho o exemplo que eu já falei, que é um dos segredos das telecomunicações, que é usar uma velocidade maior para transportar sua informação. No sentido de transmitir e receber, eu uso esse artifício aí, levando a minha informação com muita segurança. Por isso que eu coloquei o exemplo, um ônibus escolar, onde a gente confia para os nossos filhos serem levados para a escola. A gente acredita que aí vai ter um controle de velocidade, uma regulamentação. Então, os sinais eletromagnéticos também têm todo esse controle, uma regulamentação que no nosso Brasil é feita pela Anatel. Se você tiver alguma dúvida sobre radiofrequência, consulte um engenheiro em telecomunicações ou o site da Anatel, ok? E as ondas eletromagnéticas são ondas elétricas e magnéticas que vão transportar a nossa informação e receber também. Tem um bloco chamado full duplex, que é o transmissor e receptor. Então, pelas nossas antenas, eu tenho um processo de comunicação chamado full duplex. É um circuito de transmissão e de recepção. Obviamente, com vias reversas. A transmissão está saindo, a recepção está chegando. A transmissão sai em alta velocidade, a recepção chega em alta velocidade, mas eu quero retirar a minha informação da recepção. Então eu diminuo a velocidade para tirar a minha informação. A transmissão, eu aumento a velocidade, injeto meu sinal dentro e transmito para que ele atinja longas distâncias. Então eu tenho circuitos aí diferentes, um em relação ao outro. Então qual que é o nosso segredo? Aqui eu tenho aqui mais uma forma de onda. Aqui eu tenho uma portadora, que está escrito aqui errado, desculpem, tá? Portadora, faltou um R aqui, ó. O que é a portadora? É o carrier, é um ônibus escolar. É uma frequência muito alta. Então observe que a frequência aqui, ó, é muito alta. Essa frequência muito alta vai se propagar na velocidade muito maior que o meu sinal modulante. O meu sinal modulante é a nossa voz. Então a nossa voz tem uma baixa frequência. O que eu vou fazer? Eu vou misturar as duas. Pegar a portadora, pegar o sinal modulante e gerar um sinal modulado. E esse sinal modulado em amplitude, por exemplo, que é o rádio AM, que aqui está, vai transportar minha informação. A forma de onda de alta velocidade, chamada portadora, mais o meu sinal de informação, serão misturados
para que a alta frequência leve minha informação. Por exemplo, num rádio AM, a antena AM vai fazer essa mixagem, esse mixer desse sinal, e vai transmitir pela antena. O seu receptor de rádio AM vai receber essa forma de onda e vai decompô-la para tirar a informação original. Então esse processo é chamado modulação. O que é modulação? Pegar um sinal de alta frequência, juntar esse sinal com o seu sinal de informação, que é o sinal modulante, e vai gerar um sinal modulado. Claro que o nosso smartphone não usa modulação igual a um rádio FM, um rádio AM, ele usa outro tipo de modulação. Isso aqui é uma informação básica para você entender os processos básicos de celular. Então aqui, mais uma vez, nós temos uma onda de alta frequência. Então, espera aí. No nosso circuito de RF, eu tenho que gerar frequências muito altas para misturar com a minha informação, certo? Sim. Então, o nosso Wireless Transceiver, que é uma etapa muito importante no nosso circuito de RF, que é o WTR, por exemplo, que é o X-Receivers, que vocês conhecem tão bem, ele é um dos responsáveis por gerar frequências da portadora, para que essa frequência seja acoplada à informação e seja, por exemplo, transmitida. Na recepção, o Wireless Transceiver, ele é o responsável por gerar uma frequência para subtrair a frequência que está chegando em alta velocidade e tirar a informação, que é a nossa informação dentro da alta frequência. Então a gente começa a entender um pouco as etapas de RF fundamentais, né, no nosso smartphone. Eu vou sempre tentar linkar a informação básica, o que interessa para a gente. Então a gente precisa de frequências sendo geradas na etapa de RF que vão num range de 700 MHz até nos aparelhos mais novos, os iPhones mais novos, 38.4 GB. Hoje no Brasil a gente trabalha com 700 MB a 3.5 GB. Então eu preciso ter um oscilador na minha etapa de RF, um oscilador chamado VCO, oscilador controlado por tensão, que pega um cristal oscilador, por exemplo, de RF de 38.4 MHz, pegue o cristal de 24 MHz, crie um PLL, Phase Looked Loop, e gere frequências muito altas, que serão as frequências chamadas portadora. E essas frequências muito altas geradas com esses cristais osciladores, no VCO e no PLL, vão ser usadas para pegar a minha informação, acoplar junto as duas e transmitir no espaço. Já na recepção, eu também usarei o mesmo recurso, porém agora é o reverso. Na recepção eu vou gerar uma frequência muito alta e vou subtrair da que está chegando. E assim o resultado será a minha frequência intermediária, que não é nem o sinal de RF, nem é o sinal digital da baseband, mas é o meu pacote de informações ali dentro. Agora eu tenho que decodificar esse sinal, cifrar esse sinal, recompor esse sinal para ter o sinal de voz, de dados, de streaming, de áudio, que seja. Então aqui eu tenho um exemplo, voltando ao nosso treinamento básico. Aqui eu tenho um sinal modulado, a portadora, que é uma frequência muito alta. Lembrando, na etapa de RF do nosso smartphone, é o Wireless Transceiver responsável por criar essa frequência, ok? Através do cristal oscilador, do PLL e do cristal da parte lógica de 24 MHz, tá? Então, a gente, na etapa de RF, o clock 38.4, o cristal de 24 MHz da parte lógica vão ir por uma caixa preta chamada PLL e vão gerar frequências muito altas, com a fase travada de alta qualidade. E essa frequência muito alta, que vai de um range de 700 a 3.5 GB hoje no Brasil, vai ser acoplada, modulada com a minha informação e assim transmitida para o espaço. Na recepção, essa portadora, que vem captada pela minha antena, por exemplo, aqui eu tenho na recepção uma modulação em FM, por exemplo. Vamos supor que eu estou com uma rádio FM, que vai de 88 MHz a 108 MHz. Aqui é uma onda modulada de sinal de FM. FM é frequência modulada. Observe aqui, frequência mais baixa, frequência mais alta. Frequência mais baixa, frequência mais alta. Eu estou modulando a frequência. Então, frequência mais alta, uma informação. Frequência mais baixa, outra informação. Por exemplo, eu posso usar uma transmissão de dados para isso aqui. Se a frequência baixa, pode valer com bit 1. A frequência alta, o bit 0. Então, aqui eu teria 1, 0, 1, 1, 0, 1. Então, eu posso modular a frequência para simular, para acompanhar um caminho de um sinal digital. Então, peraí. No meu smartphone, a gente fala que o nosso iPhone, por exemplo, o nosso Samsung, é um telefone digital. Mas a etapa de RF, TX e RX, o bloco de radiofrequência é totalmente analógico. O segredo aí está na modulação, que acompanha características digitais.
em amplitude, em fase ou em frequência. Então, toda etapa de RF do nosso smartphone são sinais analógicos, ok? Que seguem características de modulação digital. Mas a etapa de rádio, de RF, RFFE, que é rádio frequência front-end, são sinais analógicos, tanto na transmissão e na recepção. Bacana? Beleza, vamos lá. Então aqui eu tenho um exemplo bem mais característico, bem mais interessante. Eu quero transmitir um sinal digital. A nossa antena que eu acabei de falar, a parte de transmissão e recepção, mesmo o nosso smartphone sendo digital, a etapa de RF, a parte de rádio, de antenas, de PA low band, PA mid band, PA H band, amplificador de antena, low noise amplifier, front-end, QPOET, toda etapa de RF, que é a maior da parte de RF, ela processa sinais analógicos de radiofrequência. Então ali é um outro mundo. A gente tem baixas emissões de sinais com muita propagação. Ali o mundo do RF não se usa multímetro, não se usa osciloscópio na parte de RF. Então a gente tem que ter equipamentos específicos para trabalhar com sinais de tão baixa intensidade. Por exemplo, o analisador de espectro, que aqui está. Então aqui eu tenho um analisador de espectro portátil que é capaz de medir sinais tão baixos e com frequências tão altas. Então, por exemplo, eu tenho um sinal digital que eu quero transmitir essa informação. Eu posso modular esse sinal em várias formas, em AM, em FM, em phase. Então, olha só como que funciona a etapa de transmissão e recepção, uma base para que vocês entendam. Eu tenho uma informação digital. Por exemplo, um streaming de dados vindo da baseband, lá uma foto, um vídeo, um sinal digital do microfone, uma voz, me gerou bit. Então, aqui eu tenho, nesse intervalo de tempo, um bit 0. Aqui eu tenho um bit 1, aqui eu tenho um bit 0, aqui eu tenho um bit 1, aqui eu tenho um bit 1, aqui eu tenho um bit 0, aqui eu tenho um bit 1, bit 1. Essa é uma informação digital, é um pacote de dados. Eu quero transmitir essa informação. Eu posso modular de várias formas. A modulação do nosso smartphone é QAM, em quadratura. Eu nem vou chegar já depois, já é um pouco mais avançado. Aqui eu tenho algumas modulações básicas. Amplitude modulada, frequência modulada e fase. Veja bem, se eu quero transmitir essa informação digital, que segue uma transmissão analógica, porém seguindo os passos da comunicação digital, a amplitude, eu posso mudar a amplitude. Amplitude menor equivale ao bit 0. Amplitude maior, percebam que a amplitude aqui, ó, amplitude é o comprimento da onda. A amplitude está pequena. Então, se eu quiser transmitir uma amplitude dessa forma, ela vai equivaler para o meu decodificador, que vai receber essa informação, ao bit 0. Aí eu vou aumentar a amplitude. Aumentei a amplitude. Quando eu aumento a amplitude, para o meu decodificador, amplitude mais alta equivale ao bit 1. Aí vem um outro bit 0. Eu tenho que fazer o quê? Diminuir a amplitude. Aí vem duas sequências de bits 1. Eu vou manter a amplitude nesses dois intervalos de tempos mais alta. Depois vem um bit 0. Amplitude diminuiu. Então essa modulação é chamada modulação amplitude modulada, AM. É como você recebe o sinal do seu rádio AM, que a gente nem usa tanto mais assim, né? A modulação em frequência. O que é modulação em frequência? Quando o bit for nível baixo, eu vou criar uma codificação em frequência. A frequência baixa equivale ao bit 0. Quando a frequência aumenta, equivale ao bit 1. Quando a frequência baixa, equivale ao bit 0. E você consegue perceber claramente isso aqui. Aqui eu tenho dois números 1, 2 bits nível alto, dois sinais do nível alto, 1.8 volts. Se eu quero transmitir essa informação, e eu estou usando a modulação em FM, frequências altas, duas vezes frequências altas, equivalem a 2 bits 1. Aí vem um bit 0, frequência baixa. Então percebam que a modulação da frequência aqui altera de acordo com o meu bit, ou é 0 ou é 1. E a modulação em fase, que é um dos segredos do nosso smartphone, que a modulação é em fase. Uma das modulações em fase, quando um bit é 0, a fase começa no 0 inicial aqui, ó. Então a onda começa no 0. Quando veio o bit 1, eu inverto a fase. Em vez do sinal começar para cá, ele inverte a fase. Percebam que inverteu a fase aqui? Então também posso fazer uma modulação com a mesma frequência, a mesma amplitude, porém alterando as fases. Então quando a fase não alterei a fase, bit 0. Alterei a fase, bit 1. Não alterei a fase, bit 0. Alterei a fase, bit 1. Toda vez que tem a alternância das fases, alternam-se os bits ou não. Então, um dos segredos de RF é isso. Outro ponto fundamental em radiofrequência é a etapa do mixer.
mais uma vez no Wireless Transceiver, no X-Receiver. Quando nós começamos essa aula básica, eu falei que um dos pontos importantes para conseguir transmitir longas distâncias é ter uma frequência muito alta. Essa frequência muito alta é aplicada com a nossa informação e aí sim propagada no espaço. Quem faz isso? Uma etapa de RF na recepção e na transmissão. Na recepção diminui a frequência, na transmissão aumenta a frequência, é o chamado mixer. Então um dos pontos muito importantes em RF é entender o funcionamento do mixer. O que é o mixer? Esse aqui é o símbolo do mixer. O que é o mixer? É uma frequência de entrada, por exemplo, o nosso sinal modulante, a nossa voz, por exemplo, a voz, uma informação, eu quero transmitir um dado, né? Já com a modulação eu vou pegar uma frequência muito mais alta que a frequência 2 e vou misturar essas duas frequências. Na transmissão, por exemplo, eu somo essas duas frequências. Então eu vou ter o resultado de uma baixa frequência aqui, que tem baixa propagação, acoplo essa baixa frequência, misturo com uma alta frequência, e na transmissão eu tenho um sinal muito mais alto, o meu ônibus escolar, saindo com as minhas crianças. Então aqui o mixer faz o quê? Pega o meu sinal modulante, pega o meu sinal, a minha portadora, que aqui está, e aqui eu tenho na saída um sinal modulado. Na transmissão. E o mixer na recepção faz o processo ao contrário. Por quê? Na recepção eu quero diminuir a velocidade do meu sinal que chega de alta frequência. Então na recepção o mixer faz a subtração. Eu tenho uma frequência de entrada captada pela minha antena, eu quero diminuir a velocidade dela para tirar a minha informação. Então eu não tiro a minha criança do ônibus em movimento. Eu tenho que diminuir a velocidade do ônibus para ele parar, para que ele tire a minha criança do ônibus. Certo ou não? Então a etapa de RF, RX do mixer é o contrário da transmissão. Ela gera uma frequência muito alta que subtrai da frequência de entrada. O resultado é a minha frequência intermediária, que já é quase quando eu posso tirar as crianças de dentro do ônibus. Então, pessoal, nós falamos aí alguns pontos básicos até agora. Vamos seguindo, avançando aí com o nosso estudo. Falamos do mixer, né, que é presente na etapa de RX e TX. Na etapa de TX, ele pega uma frequência, o sinal modulante, que é a sua informação, pega uma portadora, uma frequência muito alta, soma as duas. Na recepção, ele faz o processo contrário, porque eu quero, na recepção, diminuir a minha velocidade da minha informação que chegou em alta velocidade. Na recepção, o mixer faz o processo reverso. Pega a frequência que chega, subtrai com a frequência mais alta ainda, para tirar a minha informação na frequência mais baixa. Então, existem alguns conceitos básicos de RF, e essas bandas de RF existem controles, licitações. A gente vai entender um pouco mais sobre o espectro de frequência que a gente trabalha em engenharia, que é de 30 kHz a 300 GHz. Claro que a faixa de exploração que interessa para a gente em telefonia celular, hoje com o 5G, está em torno de 700 MB até 28 GHz, com MMW, que é os novos iPhones, por exemplo. Vocês já devem ter visto aí nos novos iPhones, aqueles componentes que não tem nada, cheio de bol, são antenas de ultra alta frequência, 28 GB, 38 GB, que eles são capazes de trabalhar. Então não se assustem, nem achem que aqui não é para ter um CI cheio de balls lá, inclusive com solda. São as antenas de alta frequência, tá? Bem, então vamos falar um pouco sobre o espectro eletromagnético, entender um pouco mais sobre as ondas eletromagnéticas. Eu falei um pouco das leis que se definem sobre essa parte, as leis de Maxwell, são fundamentais. Generar um campo magnético, cria um campo elétrico. Perturbar um campo magnético, cria um campo elétrico, então a propagação é muito grande, mesmo com baixíssima potência. Bem, então, a gente tem um espectro eletromagnético, onde as ondas de rádio, que são assim chamadas, que vão de 30 kHz a 300 GB, são chamadas ondas de rádio. Então, nesse espectro eletromagnético aqui, eu tenho várias frequências. Inclusive, a luz é uma onda eletromagnética. Então, a nossa luz visível, ela está aqui, ó, dentro do espectro eletromagnético. Então, a luz visível que o nosso olho enxerga, ondas eletromagnéticas. O nosso corpo emite também ondas eletromagnéticas. As ondas eletromagnéticas também são, no espectro de luz visível, é chamada luz visível, que vai de 700 nanômetros a 400 nanômetros aqui. Então, é a luz visível. Eu tenho a luz infravermelho, a luz ultravioleta, o raio-x, o raio gama e aqui os raios ionizantes. E as ondas de rádio
estão no espectro de frequência eletromagnética de 30 kHz a 300 GHz. Só que o nosso olho não consegue ver. E agora, com essa informação que eu acabei de te falar, você conseguiu perceber que a luz se propaga em todas as direções. As ondas de radiofrequência são mais ou menos dessa forma. A gente tem uma propagação muito grande e em todas as direções. Claro que essa antena ideal de propagar ou captar em todas as direções não existe, mas é só uma analogia para você entender um pouco mais como é a propagação. A luz se propaga com a velocidade da luz, inclusive, que é de 300 mil quilômetros por segundo. E as ondas eletromagnéticas quase se propagam nessa velocidade também no espaço. Então, pessoal, vamos aí continuar com o nosso estudo básico de radiofrequência. Lembrando, mais uma vez, este é um treinamento básico, ok? Básico é básico. Estou omitindo aqui várias fórmulas matemáticas avançadas para descomplicar aqui um pouco mais a parte básica, que é tão fundamental em RF. Então a gente vai se tratar como impedância. Lembra que eu falei para vocês? Impedância é uma conta matemática muito complexa que vai depender dos componentes reativos. A gente falou um pouco lá do nosso capacitor, do nosso indutor, que são componentes reativos. Então, o cálculo da impedância é um cálculo complexo, onde eu uso números imaginários. A resistência sempre será resistência, porque ela não muda a fase. Já a reatância indutiva e a reatância capacitiva são propriedades que os indutores e os capacitores têm de variarem os seus valores dependendo da frequência aplicada. Então, quando eu tenho uma malha com vários componentes em radiofrequência, indutores, capacitores, resistores, naquela malha nós temos uma impedância, ok? E alguns componentes reativos que nós falamos têm características exclusivas quando ligados em radiofrequência ou em alternada, que são, por exemplo, o nosso indutor é um componente reativo que, quando ligado em radiofrequência ou em sinais alternados, se comporta como um resistor dependendo da frequência. O capacitor se comporta como um resistor dependendo da frequência. Claro que a fórmula mais importante para a gente, o ponto mais importante, alto, o ápice, os picos da glória do nosso treinamento básico de hoje é essa forma de onda. É o gráfico das reatâncias. Se você for capaz de entender esse gráfico e explicar esse gráfico para os seus alunos, você será um excelente professor. Então vamos lá com a explicação básica desse gráfico, que representa tudo o que eu quero falar de básico dos componentes reativos. Então vamos lá na explicação bem clara desse gráfico. Nesse eixo aqui, eu tenho a frequência. Frequências mais baixas, frequências mais altas. Então aqui eu tenho o eixo em frequência, ou radianos por segundo, graus. Então aqui eu tenho frequências baixas, próximo ao zero, aqui o zero imaginário, frequências mais altas. No eixo da impedância, eu tenho aqui o eixo da impedância, impedância alta e impedância baixa. Então aqui se refere a baixa impedância e aqui é alta impedância. A linha vermelha é o nosso resistor. O resistor é um componente que tem uma resistência fixa. Então aqui é uma linha fixa. Percebam que essa linha aqui é uma linha retilínea, fixa, que é o comportamento do resistor. A frequência pode alterar. Veja que aqui a frequência é baixa, aqui a frequência é alta. A frequência altera, mas o resistor continua tendo o mesmo valor. O resistor não é reativo. Ele funciona da mesma forma em contínua, em alternada, em radiofrequência, em pulsante. Ele é um resistor. Pode alterar a frequência, a resistência continua a mesma. Bacana? Legal. O nosso capacitor tem uma reatância capacitiva. Então veja bem, quando a frequência é alta, o capacitor gosta de frequência alta. A frequência é alta, a impedância é baixa. Então, a propriedade que o capacitor tem de se comportar como um resistor, quando a frequência é muito alta, a impedância é muito baixa, passa mais corrente. Então quer dizer que o capacitor, se eu aplicar uma frequência muito alta nele, ele gosta de frequência alta. Consequentemente, ele terá uma baixa impedância. Baixa impedância, passa mais corrente. Então peraí, se eu colocar baixa frequência no capacitor,
Vamos chegar aqui para baixa frequência. Aqui é baixa frequência, não é? Vamos acompanhar a linha. Quando a frequência vai abaixando, a impedância vai subindo. Quer dizer que o capacitor não gosta de baixa frequência. Se tiver baixa frequência nos seus terminais, a impedância é alta. Olha aqui, ó. Então, se você seguir essa linha aqui, que não é uma linha reta, é uma parábola, uma meia parábola, quando a impedância é alta, se caracteriza por baixa frequência. Baixa frequência, impedância alta. Alta frequência diminui a impedância. Então, quanto maior é a frequência, menor é a sua impedância. Já o indutor é o contrário. O indutor gosta de baixa frequência. Quando a frequência é baixa, o indutor é essa linha azul. Quando a frequência é baixa, a impedância é baixa. Quando a frequência sobe, a impedância sobe. Quer dizer que o indutor funciona de forma contrária no capacitor quando ligado em sinais alternados. O indutor gosta de baixa frequência. Baixa frequência, baixa impedância. Alta frequência, acompanha a linha verde. Alta frequência, alta impedância. O capacitor, baixa frequência, alta impedância. Alta frequência, baixa impedância. O capacitor gosta de frequência muito alta e não gosta de baixa. Quando a frequência é baixa, a impedância é alta. Quando a frequência é alta, a impedância é baixa. O indutor, quando a frequência é baixa, a impedância é baixa. Ele gosta de baixa frequência, não gosta de variação. Quando a frequência é alta no indutor, a impedância é alta. Quer dizer, então, que os componentes reativos, capacitores e indutores, são componentes dependentes da frequência que têm funcionamento um ao contrário do outro. O indutor gosta de baixa frequência, tem baixa impedância em alta frequência, em baixa frequência. O indutor tem baixa impedância em baixa frequência. Se a frequência é alta, aumenta a impedância. O capacitor tem baixa impedância em alta frequência e quando a frequência é baixa, ele tem alta impedância. Você pode ver claramente pelo gráfico em verde. Indutor, baixa frequência, baixa impedância, passa mais corrente. Frequência mais alta, aumenta a impedância, passa menos corrente. Capacitor, quando a frequência é alta, tem baixa impedância. Quando você diminui a frequência, a impedância aumenta. Capacitor não gosta de baixa frequência, gosta de alta. Indutor gosta de baixa e não gosta de alta. Então quer dizer, quando eu vejo um circuito de RF, vamos avançar um pouco aqui a nossa aula, para a gente entender um pouco uma etapa bem interessante aqui. Olha só. Aqui eu tenho um circuito de antena de RF. Então aqui eu tenho, por exemplo, o indutor L6700. Esse indutor, aqui eu tenho o sinal da minha antena, transmissão e recepção. Sai transmissão, chega a recepção. O sinal de RF de alta frequência aqui, acontece o quê? Indutor gosta de alta frequência? Não. Indutor não gosta de alta frequência. Então, a alta frequência vem para o ground? Não. Se vem baixa frequência aqui, baixa frequência casa com o indutor gosta de baixa frequência. O que esse indutor vai fazer? Vai jogar a baixa frequência para o terra e a alta frequência passa. Então, aqui eu tenho um filtro, passa alta. Baixa frequência vai para o terra, alta frequência passa. Aí eu tenho um resistor aqui. Resistor muda em relação à fase, à frequência? Não. E no resistor de 0 ohm. Aí eu tenho um capacitor aqui. Capacitor gosta de baixa frequência? Não, gosta de alta. Ele vai jogar a alta para o terra. Então aqui eu tenho uma armadilha para baixa frequência e uma armadilha para alta. Qual a frequência que passa aqui? A frequência média. Então aqui é um filtro passa-faixa. Então se eu combinar valores de resistores, capacitores, tipos de ligação, série, paralelo, várias ligações diferentes que eu fizer, eu posso criar vários filtros de frequência usando os componentes reativos. Então, esse é o nosso próximo tópico que nós vamos falar. Vocês vão depois estudar essa apostila para entender, por exemplo, no circuito capacitivo, a tensão está atrasada em relação à corrente. No circuito indutivo também muda a história. Então, a gente vai aprender agora um pouco sobre os filtros, que é um dos segredos ligados à radiofrequência, os filtros passivos. Eu acabei de mostrar um exemplo aí de um filtro passivo na etapa de RF. E agora você vai ter um entendimento por que o multímetro não funciona em radiofrequência. Por que o multímetro não funciona na escala de BIP, na escala de ohms. Por exemplo,
Nessa figura B que aqui está, é um filtro passa alta. O que é um filtro passa alta? Vai passar altas frequências. Na figura A, eu tenho um filtro passa baixa. Vai passar baixas frequências. E aqui na figura C, eu tenho um filtro passa faixa. Vai passar uma faixa específica de frequência. Então aqui do meu lado esquerdo, eu tenho a topologia de um filtro passivo. O que é um filtro passivo? Não precisa de alimentação. Então nessa etapa de RF aqui, ó, o próprio sinal de RF é alimentação. Esses componentes são chamados passivos. Não necessitam de tensão. Tá? Então aqui eu tenho um filtro passa baixa. O que é um filtro passa baixa? Eu tenho uma entrada do lado esquerdo, nessa topologia aqui, aqui é a entrada, aqui é a saída. Resistor, load. A saída, aqui é a entrada. Aqui eu tenho um sinal alternado, uma frequência. Se a frequência é alta, uma frequência alta aqui, ó, o que vai acontecer com a frequência muito alta? Frequência alta passa pelo resistor? Passa. O capacitor gosta de frequência alta? Gosta. O que vai acontecer com a frequência alta? Vai ser jogada para o ground. Vai sair na carga a frequência alta? Não. Se a frequência é baixa, passa pelo resistor? Passa. Capacitor gosta de baixa frequência? Não. Vai jogar por terra? Não. Vai para a carga? Vai. Olha, então se eu quiser selecionar frequências, nós não temos várias bandas de frequências, low band, low mid band, H band. Cada antena que nós temos, que são 9, eu tenho que ter várias combinações de filtros, porque cada tipo de antena tem uma resposta de frequência, uma ressonância para cada frequência da antena. Então eu tenho que ter vários valores de capacitores diferentes, indutores diferentes, para se comportar como filtro. Aqui eu tenho a topologia do meu circuito e aqui eu tenho o gráfico, a forma de onda. Aqui eu tenho o gráfico, o gráfico de bode, que é chamado aqui, ó. Aqui eu tenho o gráfico da frequência que passa, da largura de banda, chamado bandwidth. Então aqui eu posso ver claramente, eu tenho a amplitude em decibel, amplitude em dB, aqui eu tenho a frequência em hertz. Aqui eu tenho a largura de banda, bandwidth. O que é o bandwidth? A banda que passa. Quando a frequência é baixa, passa, não é atenuada. Quando a frequência aumenta, a atenuação, que é o corte do filtro em 3 dB, que é exatamente 0,707 milivolts da unidade 0 dB, que é 1. Então aqui 0 dB equivale a 1, lembra? 0 dB equivale a 1. Então aqui eu tenho, por exemplo, 1 volt que chega nesse sinal. Eu tenho um sinal aqui de 1 volt, 10 kHz. Ou 1 volt 100 Hz, que é a baixa frequência. 1 volt 100 Hz. Vai sair na carga sinal de frequência? Vai, porque 100 Hz é baixa frequência. Eu vou ter aqui, quando a frequência for baixa, quando tiver muito baixa a frequência, sai mais tensão. Quando a frequência vai aumentando, começa a diminuir a amplitude, até chegar a 3 dB, que é a metade. Então aqui é o ponto de corte, onde daqui para cá perde muito o filtro. É a sintonia do seu filtro. Daqui para baixo, perde muita frequência. Então o sinal passa da esquerda para cá. Baixa frequência passa. Olha aqui, ó. A banda, quando a frequência é baixa, passa com grande amplitude. Quando a frequência aumenta, o sinal cai muito. Então essa representação aqui, ó, representa a frequência de corte de um filtro passa baixa. A frequência baixa, o que corta é o que passa. Daqui para cá passou. Frequência baixa, próxima ao zero, passa. Frequência alta, não passa, é atenuado. E a qualidade do filtro, que a gente chama de perda de 3 dB, é quando ele cai aí 50%. Então aqui, ó, existe uma fórmula matemática que a gente calcula para saber quando o ganho é 3 dB, ou metade. Daqui a gente chama de frequência de corte. Então esse filtro aqui tem uma resposta gráfica igual está no gráfico aqui, ó. Essa banda baixa, banda de frequência baixa, passa. Quando a frequência aumenta, não passa. Já a figura B, eu tenho um filtro passa alta. Olha como é que o filtro passa alta é. Eu só mudei o componente. Tirei o capacitor, coloquei um indutor no lugar. O indutor gosta de baixa frequência? Não. Gosta. Ele gosta de baixa. Desculpa, né? O indutor gosta de baixa frequência? Gosta. Então já descobri que aqui, quando a frequência for baixa, vai para o terra. Quando a frequência for alta, indutor gosta de alta frequência? Não. Então o indutor gosta de baixa frequência. Se eu tiver baixa frequência aqui, o indutor joga para o terra. Se eu tiver alta frequência aqui, que o indutor não gosta de alta, vai para onde? Vai para a carga. Então, um indutor ligado em paralelo com o meu sinal por terra não é um curto-circuito. Isso aqui não é um curto, isso aqui é um filtro que vai jogar baixa frequência por terra e alta frequência para a carga. Se você vê o gráfico de bode aqui agora, ele é o contrário. Quando o sinal é baixo, tem perda. Então aqui o sinal está baixo. Quando o sinal é alto, ele aumenta a amplitude.
para 0 dB, que equivale a 1. Então, se a frequência é muito alta, passa com amplitude maior. Se a frequência é muito baixa, ela é atenuada. Então, percebam que só mudar o indutor aqui, ó, que gosta de baixa frequência, mudou o filtro. Então, aqui eu tenho um filtro que passa a frequência alta e corta as baixas. Aqui eu tenho um filtro que passa a frequência alta, porque o capacitor gosta de alta frequência. O indutor gosta de baixa frequência. Aqui é um filtro chamado primeira ordem, porque tem um elemento reativo. Aqui também só tem um elemento reativo. E um filtro passa-faixa? Um filtro passa-faixa, ele tem dois elementos reativos, é chamado filtro de segunda ordem. Ele vai, por exemplo, ter um indutor por terra e um capacitor por terra. Indutor em RF, em alternado, gosta de baixa frequência. Baixa frequência joga para o terra. Então, se chegar a baixa frequência aqui, joga para o terra. Mas aqui tem um capacitor também. Se chegar alta frequência, joga para o terra. Vai deixar passar só o quê? Só as frequências médias, uma banda média. Quando tiver baixa frequência, o indutor corta. Quando tiver alta frequência, o capacitor corta. Vai passar uma frequência, uma faixa específica de frequência. Esse é o filtro passa-faixa. Então nós vamos encontrar vários filtros aí, uma informação bem complexa na nossa apostila, ligados a filtros. Espero que vocês leiam isso aí, a gente entender bem o que é a perda de 3 dB. E ficou claro para você ver que a frequência de corte é o que passa. Então, quando no gráfico de bode, quando corta, cai muito em relação ao dB por década. Cai aí 12 dB por década nessa forma. Então, a gente tem muita informação. Quando o que corta é o que passa, né? A gente consegue ver sobre isso. Tem vários tipos de filtros, stop band, corta band, transição, tem muita explicação aí. E o que interessa para a gente nos diagramas elétricos é a representação do diagrama em blocos de um filtro. Por exemplo, aqui ó, eu tenho uma topologia de um filtro. Aqui é um filtro passa-baixa. Então aqui eu tenho um filtro passa-baixa. Frequência baixa, passa. Frequência alta, corta. Estão vendo aqui? Ó? Frequência quando ela é baixa, fica no nível alto. Quando a frequência aumenta, cai, atenua a frequência alta. Esse é um filtro passa-baixa. Olha qual que é o símbolo de um filtro passa-baixa. São 3 ondulações, representam um filtro. E aqui ó, tem um xizinho, corta a alta frequência, passa só baixa. E um filtro passa-alta? É o contrário, olha, corta baixa e passa só alta. E um filtro passa-faixa? Corta em cima, corta embaixo, passa só uma faixa. Então eu tenho várias representações de filtro. Isso para a gente entender os diagramas em blocos serão fundamentais. Então, por exemplo, aí ó, eu tenho em detalhes agora os filtros. Aqui é um filtro passa-baixa, o capacitor gosta de alta frequência. Então quando a frequência for alta, ele joga por terra. Quando a frequência for baixa, ela passa. Então aqui eu tenho um mesmo filtro passa-baixa com indutor. Indutor gosta de baixa frequência, passa, e não gosta de alta. Então aqui eu tenho um filtro passa-baixa com indutor também. E aqui a simbologia de um filtro passa-baixa. Aqui um filtro passa-alta, aqui um filtro passa-alta também com sua simbologia, um filtro passa-faixa, um filtro rejeita a faixa agora. Detalhes que a gente vai falar no analisador de espectro também. Então vou mostrar uma coisa para vocês bem legal aqui agora no diagrama. Eu vou dar uma avançada aqui, por exemplo, e vamos voltar depois. Então, aqui, ó. Aqui eu tenho a representação em blocos do circuito de RF. Com o que a gente já aprendeu até agora, a gente já sabe que aqui é um filtro passa, é cortado em cima, é cortado embaixo. É um filtro passa-faixa. Aqui eu tenho outro filtro passa-faixa. Aqui eu tenho outro filtro passa-faixa. Ó. Passa uma banda específica. Tem um cortezinho aqui em cima, na alta. Corta da frequência, corta baixa. Passa uma faixa. Então aqui eu tenho outro filtro. Já aqui já está diferente. Ó. Corta em cima, corta no meio. Aqui só passa a banda baixa, só baixa a frequência. Um outro filtro aqui embaixo, ó. Está cortado em cima, cortado no meio. E o baixo não está. Passa a baixa frequência. Então a gente vai aprendendo aí as questões de RF com conhecimento e com entendimento básico do circuito de RF. Bacana?